Bom dia, turma, bom dia, quarta-feira, bom dia! Vamos falar de ingredientes que enriquecem a sua liderança de marketing. Ontem a gente falou sobre 4 pontos, né? Pilares comportamentais que fazem a diferença na hora de você conquistar clientes e realizar a boa arte da negociação. Bom dia, bom dia! E aí eu recebi lá no programa, na Líder do Vale, a Nailde Mello, ela que é consultora, trabalha com vários projetos empresariais na área de RH, na área financeira, enfim, deixou o negócio dela, tem o programa Avança RS, tem vários projetos culturais, faz e acontece aí no Rio Grande do Sul. Ela é uma empresária bem forte e nos trouxe na prática as técnicas que eu te falei ontem aqui na transmissão. E aí, a gente conversando, nós falamos de alguns ingredientes, algumas pinceladas aí extras que enriquecem essa liderança mercadológica, essa relação com o mercado, essa liderança de vendas e de marketing nas comunicações. Que ingredientes são esses? Então, só para a gente recapitular, nós falamos ontem de intenção, foco, ação e pensamento positivo. E, curiosamente, são questões comportamentais que eu te ensinei, te mostrei como que isso se conecta com a sua estrutura de comunicação assertiva, logo vendas, né? Então, como transformar essas informações em conhecimento prático e técnico para ganhar dinheiro. Aí a Nailde, lá no programa, ela ilustrou isso na prática, como é que ela faz, legal? E conversando, surgiu, ontem lá no programa, eu vou deixar depois os links nos stories para você acompanhar também. Ontem lá no programa nós conversamos, surgiram alguns pontos extras, já que nós não organizamos, nós não combinamos, né, a pauta. A gente só falou, vamos falar sobre liderança e prosperidade. E aí foi acontecendo. E alguns pontos chaves extras que surgiram lá, que eu quero que você anote, porque realmente faz diferença no seu brilho, faz diferença nas suas vendas. Bom dia! É a questão da gratidão. Aline, não só isso, tá? É gratidão, resiliência e algumas coisinhas mais que eu vou dizer hoje pra você. Mas como é que isso se aplica na comunicação? Como é que isso vende, né? Fora que de uma forma intrínseca atilha gatilhos mentais de empatia, de reciprocidade, enfim, sim, interfere na comunicação assertiva. Né? Quando a gente fala em intenção, ação, foco, né, e pensamento positivo, isso aparece na comunicação, aparece no marketing, aparece na gestão. A gratidão também acontece, aparece, né? E ela é importante para você ter resiliência. Como? Porque a prática da gratidão, ela tem mostrado efeitos positivos não só na questão do bem-estar emocional, mas na questão da inteligência que a sua equipe de vendas, ou com os seus colaboradores, ou que esse relacionamento com o seu cliente requer. Então, empresas que têm essa cultura dentro das suas organizações, líderes, tanto CPFs quanto CNPJs, que têm essa esfera, essa energia da gratidão nos ambientes, né, com certeza elas produzem mais. E você, enquanto líder, você enquanto CPF, que tem que alavancar o CNPJ, se você tem esse pensamento positivo de gratidão, você com certeza não dá espaço para esmorecimento. Você coloca o seu propósito de uma maneira muito automatizada na frente dos processos. E a gente já falou muito sobre as técnicas que incluem propósito na questão do sucesso empresarial, no sucesso de liderança. Então, estudos indicam sim, presta atenção, estudos indicam sim que expressar a gratidão aumenta a resiliência, aumenta a questão do propósito em ação e melhora o humor de todos os envolvidos, a energia do ambiente, a relação com seus clientes, fortalecendo os relacionamentos de negócios, além de influenciar positivamente a saúde física, que é muito importante para a gente ter energia e dar sequência nos projetos, como, por exemplo, melhorar o sono também, reduzir a pressão arterial, entre outras coisas. Então, aqui na agência, nós temos clientes que têm muita energia e, portanto, têm resultados muito rápidos, isso é fato, e aqueles clientes que não têm tanta energia e têm resultados muito devagar, né? Claro que tudo bem, cada um no seu tempo, cada um no seu momento, mas com certeza a questão da gratidão, a questão da energia física, a questão da inteligência emocional, da energia espiritual e como que essas relações se dão nos ambientes de networking e também nos ambientes para com suas equipes fazem toda a diferença na velocidade dos resultados, isso na prática. Então não são só estudos, são experiências que a gente colhe e são narrativas que a gente também colhe dos empresários que passam na mesa dos programas e que eu te trago como ilustração de tudo que a gente fala aqui. Como que a gente relaciona a gratidão
com as técnicas que a gente falou ontem, de ter intenção, de ter foco, de ter ação, enfim, né? É mindfulness, né? Então você vai ter aquele momento, algumas empresas, algumas corporações, inclusive, tem aqueles momentos de promoção, de interação, né? Hoje a gente já tem até algumas empresas que tem mesa de sinuca, né, no meio do ambiente, e são formas de descontração para estimular aí essas questões da gratidão, dessas questões do pensamento positivo, do distensionamento do dia a dia, tá tudo envolvido, tudo é mindfulness, tudo é movimentos para deixar o ambiente mais leve e a produtividade aumentar por consequência da criatividade que também é estimulada. Tanto que a gente já fez algumas transmissões falando sobre o ócio criativo, né, que realmente, conforme estudos também, trazem muita produtividade para os negócios. Então, eu quero te dizer que falar de gratidão no ambiente corporativo de liderança e de vendas para resultados e marketing não é balela, não é conceito, não é filosofia, é prática e funciona, né? Junto com ela, tá um ponto que nós falamos ontem lá no programa, que é a resiliência, né? Então a gente sabe que todos os empresários, a maioria dos empresários, quando pede demissão ou algo parecido para iniciar uma carreira empreendedora, dificilmente eles se arrependem, mas eles com muita maestria passam a desenvolver a sua resiliência. A resiliência, ela faz parte do empreendedor, ela tem que fazer parte do empreendedor. Então, quando eu tenho isso conscientemente incluído dentro das minhas estratégias, dentro do meu nicho do dia a dia, dentro do meu escopo, né, de ações diárias, eu tenho que ser resiliente, eu tenho que ultrapassar os desafios. Quando eu trago isso pro meu consciente, eu desenvolvo a capacidade de me recuperar rapidamente das dificuldades que a gente sabe que todo empreendedor enfrenta, inclusive os influenciadores, inclusive quem quer entrar no marketing digital, inclusive quem tem metas de vendas, né? É preciso muita estratégia e muita resiliência para colher os frutos daquela estratégia e arrumando o caminho, porque a gente sabe que marketing são múltiplas possibilidades e que a gente vai fazendo os testes AB, startando de um checklist ali que a gente sabe que funciona, mas sempre moldando e ajustando. Então a resiliência é muito importante, não só para os CPFs, mas também para as empresas, não só para o marketing, mas também para todos os departamentos. Contudo, marketing e vendas principalmente, né? Porque se eu tô lá com um problema financeiro, onde é que vai cair a demanda? Marketing e vendas. Se eu tô com um problema logístico, onde é que vai? Eu vou ultrapassar meus desafios, vou ter resiliência, mas eu vou precisar de ativo, vou precisar de orçamento, né? Então tudo acaba ali nesses departamentos de marketing e vendas. Não que os outros sejam menos importantes, mas marketing e vendas requer muita cautela, muito desafio, muita resiliência. Então a gente tem que garantir que essas intenções, que nosso foco, que nosso pensamento positivo, que a nossa gratidão, elas não sejam abandonadas em momentos de dificuldade. Então elas têm que se manter num processo contínuo. Isso é resiliência. Empresários que têm resiliência têm empresas fortes. Anota isso e a gente percebe na prática nos resultados. E se tratando de liderança, o Cleiton tá contribuindo aqui, os S do SG, né? Está 100% conectado com isso. Sim, tem dentro do S uma área específica para a gestão dos trabalhadores e de como a empresa se relaciona com o seu colaborador. Exatamente, cultura organizacional, né, Cleiton? Cultura organizacional, interesse social, interesse, empatia pelas pessoas que estão trabalhando ali. Então, é qualidade de vida, aquilo que a gente sempre fala, mas o algo tem que ser dito. As pessoas passam, às vezes, mais tempo dentro do trabalho do que no seu ambiente familiar, no ambiente da sua casa. Então, como que nós vamos ter empresas produtivas se esses pontos comportamentais que envolvem o mindset, que tudo começa no pensamento, inclusive os resultados, não são trabalhados, não são estimulados? Graças a Deus, nós temos hoje empresas que têm estratégias de inclusão, que têm estratégias de psicologia, com psicólogos, com saúde laboral, né? Então, atividades, exercícios laborais, que se importa com o colaborador, não só no sentido de produtividade, mas no sentido de interesse genuíno sobre o outro. E isso, coincidentemente, repercute nos resultados da empresa, os relatórios já apontam isso. E olha, eu sempre falo aqui, os clientes, se eles só sabem quais são as empresas que têm essa responsabilidade, eles sempre vão optar por empresas que praticam essas responsabilidades sociais. Isso é fato, isso os relatórios de marketing já comprovam. Então não fica atrás, não fica de fora, porque se os grandes fazem e têm resultado, eles são grandes porque eles fazem. A gente tem que fazer também. É o que eu sempre digo, se os grandes fazem, que somos nós pequenos para não fazer, né? Então a gente tem a obrigação de aprender com eles. Então sim, SG, Cleiton é perita, doutor nessa área, né? Eu adoro, já esteve lá no programa Talk Busy falando conosco, né?
Hoje tá um pouquinho distante, mas quem sabe a gente faz algumas lives, né? Meets, enfim, para abordar esse assunto que é tão importante em toda a cultura das organizações. E outro ponto que a gente fala bastante, que a gente falou bastante, inclusive, lá no Essência ontem com a Nailde Mello, é sobre conexões. Eu já fiz algumas transmissões falando sobre networking, além de retenção de talentos, é verdade, algo importante nos dias atuais. Sim, hoje as empresas que querem baixar o turnover e ter qualidade nos seus talentos, ou seja, multiplicar ativos, conhecimento, experiência com bons talentos, elas têm que ter essas práticas com certeza, porque os bons talentos, eles querem trabalhar em empresas assim, empresas responsáveis, afinal de contas, os bons talentos também são clientes internos, assim como os clientes consumidores que pagam a conta ali no final da cadeia produtiva, eles escolhem empresas responsáveis, os talentos internos, clientes internos também, com certeza, né? A gente até pode começar aí a nossa carreira numa empresa menor, né? Uma empresa que não tem ainda muita organização nesse contexto, mas se a empresa não cresce junto, automaticamente ele vai querer crescer, se é um talento ambicioso, geralmente os talentos são as pessoas, né? Com certeza ela vai procurar empresas que praticam essas questões, não tenho dúvida nenhuma. E isso aparece também nas suas conexões, né? Porque essa energia de cuidado, essa energia de prosperidade, ela aparece nas relações e aparece na liderança. Tanto que dizem que liderança é algo natural, é algo que você vai desenvolvendo, mas as pessoas vão te impostando como líder. Por quê? Porque parte dessa energia que a gente está falando aqui, com intenção, prática, com foco, com pensamento positivo, com ação, né? Exemplo, que foi os pontos que a gente trouxe ontem e os pontos que eu estou complementando hoje, que a gente falou ontem lá no programa, eu e a Nailde, que é o quê? Resiliência, gratidão e o potencial para boas conexões. Então, líderes de sucesso, empresas que fazem vendas, elas estão sempre inovando. Como que elas inovam? Através das conexões, entre outras coisas, mas principalmente através das conexões, né? Então, nos networkings, a lista de parceiros, a intenção de cuidar os parceiros, de cuidar os clientes, trazem ideias, trazem as dores que o mercado tá passando, trazem as múltiplas possibilidades de unir esforços em prol de uma causa que é inovadora. Essas conexões abrem oportunidades, essas conexões abrem portas, tanto que os grandes players, os grandes líderes de mercados mundiais, inclusive, falam o seguinte, os que têm muito dinheiro, né, eles falam, tirem tudo de mim, mas não me tirem as minhas conexões, ou seja, eu nunca vou ficar pobre, eu fico pobre, eu volto a ser rico, né, então, o que faz as pessoas que já trilharam, já sabem o caminho, voltarem rapidamente a um posto alto, mesmo quando perdem tudo? São o potencial de conexões, além de toda a experiência, claro, adquirida. Então, estabelecer e manter essas conexões no mercado de uma forma significativa com outras pessoas, com outras marcas, com outras empresas, seja na vida pessoal ou profissional, fazem sim a liderança acontecer. É vital para o sucesso e para a felicidade de todos no ambiente. É aquela sensação de pertencimento, aquela sensação de apoio, né? Por energizar e motivar além da esfera do ambiente em que se encontra logo mais produtividade, mas também oportunidades, colaboração, aprendizado. E eu sempre digo que as empresas que lideram, as pessoas que lideram são aquelas que deixam um legado, aquelas que buscam seu lugar de fala. Então, às vezes eu vou me conectar não só porque eu quero alguma coisa, mas eu vou me conectar para ajudar, eu vou me conectar para falar alguma coisa, para educar o mercado. E isso vai fazer com que eu me torne professor, autoridade, para que eu desenvolva a minha credibilidade e assim eu vou me tornando ícone e referência no mercado. Quando eu faço isso através do meu site, através da minha estratégia de comunicação nas redes sociais, enfim, eu vou muito longe e eu vou fazer mais vendas, né? Eu vou fazer mais vendas. Então, criar essa rede de apoio emocional e social sustenta sim os esforços das empresas, realiza sim objetivos e, pasme, é o principal item que ajudou as empresas a passarem por enchentes ou crises pandêmicas, né? Então, na enchente, a gente bateu muito nisso. Quem são teus parceiros? Como é que a gente pode negociar contratos? Como é que a gente pode se ajudar? São o potencial das conexões. E depois disso, né? Tem mais 2 pontos importantes que a gente falou lá no programa para rechear, para complementar essa questão de liderança mercadológica e também liderança da sua vida, logo vendas, logo prosperidade, que são o autoconhecimento, né? O autoconhecimento, a busca pela qualificação. Isso apareceu muito, muito forte lá no programa ontem e passa em todos os empresários que eu levo na mesa, que é o seguinte: o autoconhecimento, eu me conhecer, eu saber o que dói, o que não dói, as minhas capacidades, as minhas competências, para saber o que delegar ou não, os meus limites, é essencial para entender as próprias forças, as fraquezas, os valores, as motivações. As empresas também, elas têm que ter uma espécie de autoconhecimento, tanto que a gente aplica, a gente roda aquelas matrizes, aquelas ferramentas de SWOT, fofa, né? Que olha para tendências, oportunidades, ameaças. Então, as empresas que olham também para para o que tem
tem dentro, para como que é a sua casa, elas com certeza têm mais sucesso mercadológico. Isso faz parte do contexto. Então, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas têm que desenvolver essas habilidades, melhorar as fraquezas, e potencializar, turbinar as forças, né? E assim gerir processo, criar metodologias e ser exemplo através da sua liderança, através do que tem em si em termos de identidade, em termos de diferenciais. Lembra que a conexão única com o mercado, as vendas, acontece por empresas e pessoas que têm um diferencial, né? Então eu preciso saber quais são os meus diferenciais. E se eu descubro que eu não tenho nenhum, eu vou atrás deles, através das conexões, né? E dos outros pontos que a gente está falando anteriormente. Então, conhecer-se bem permite com que as intenções, tanto do negócio, quanto nós, quanto pessoas, sejam mais autênticas, mais alinhadas com a verdade, mais alinhadas com o verdadeiro desejo e propósito social e de valor daquela empresa, né? Então, é a diferença entre você ter uma pessoa que tem brio, como eu sempre falo, que tem identidade, que tem personalidade, e assim como uma empresa, né? Algumas empresas não têm brio, não tem, são algo de salsicha, estão ali no mercado só para vender dinheiro por dinheiro, né? É a diferença entre você liderar, tanto do ponto de vista mercadológico quanto pessoal, quanto você só simplesmente ser mais um aventureiro aí no mercado, no jogo do business. O autoconhecimento, ele aprofunda a intenção e aprimora o foco, que são os pontos que a gente também falou ontem. Ele ajuda o direcionamento, a ação de forma mais eficiente, mais alinhada com o propósito de toda a organização, né? E, por consequente, conhecer-se bem é igual a mapeamento e gestão de riscos. Olha, o Cleiton engenheiro aqui já dando a morte tecnicamente, né? Conhecer-se bem é igual a mapeamento e gestão de riscos, exatamente. Quanto mais a gente se conhece, vamos tentar traduzir aqui, quanto mais a gente conhece, mais a gente consegue enxergar através do mapa mesmo os nossos riscos, né? Então a gente pode fazer uma gestão através disso. É isso que eu estou interpretando, né? E é pura verdade. Então, conhecer-se bem é um mapeamento e gestão dos nossos próprios riscos e da nossa organização, né? Então, eu tô falando tanto do ponto de vista de CNPJ quanto CPF, porque afinal de contas, empresas são feitas de pessoas também, né? Então, não muda o mindset, não muda a forma como se faz as coisas. E isso vai para o ponto seguinte, que é o último, muito importante, que a gente falou muito lá no programa, que eu vejo que os grandes líderes têm muito mais resultados, que nos acompanham, os clientes que estão aqui conosco, os que têm flexibilidade, eles vão mais longe. Então, a última palavra que eu quero deixar para você hoje é flexibilidade. Vê se você concorda comigo, se faltou alguma palavra, coloca aqui, tá? Porque ontem a gente falou de intenção, de foco, de ação, de pensamento positivo, né? Ou fé, né? Em si, ou, né? Enfim. E hoje eu tô trazendo alguns pontos mais, alguns elementos comportamentais que os empresários que passam lá na nossa mesa falam e batem, e os livros também reforçam. Então, a flexibilidade é o último ponto que eu quero tocar. Por quê? Porque uma empresa, uma pessoa que quer se desenvolver e não tem a flexibilidade mental ou emocional de lidar com as situações, de se permitir, de se adaptar às mudanças, como por exemplo uma pandemia, uma enchente, ou seja o que for, revisar seus planos para poder fazer receita de crises, criar na crise, elas com certeza perdem de vista os seus objetivos finais e perdem também a questão financeira de vendas. Elas perdem oportunidades porque elas ficam fechadas que nem aqueles cavalinhos, né, que olham só pra frente. Não. Quando a gente empreende, quando a gente quer liderar a nossa vida, quando a gente quer liderar a nossa empresa, a gente tem sim olhar para os lados, fazendo bem marketing, modelando, me inspirando, né, conversando, fazendo networking, desenvolvendo todos os pontos que a gente falou ontem, entendendo o que é maturidade, entendendo o que é experiência. E a maturidade e a experiência, ela vem com a troca, não só com a dor, ela vem com a observação. Então eu preciso testar, eu preciso me aventurar, claro, com riscos, mas todo empresário ele se aventura, né? Isso faz parte do DNA, das características do empresário. Então essa flexibilidade é fundamental para lidar com os imprevistos, para reavaliar os caminhos, né? Percebe que caminhos, eles podem ser modificados. Eu não necessariamente vou mudar o destino, mas os caminhos eu às vezes tenho, né? A palavra que mais apareceu na pandemia e reforçou agora com força na enchente, a resiliência, exatamente. Resiliência a gente já falou aqui como sendo crucial, né? Você tem que ter muita resistência, você tem que ter muito... Nossa, e faz parte do ser humano ser resiliente. Tudo na vida, nada é pra ontem, né? Tudo tem processo. Se você não tem resiliência, se você não tem flexibilidade, se você não tem gratidão, que são os pontos que a gente tá trazendo, você não consegue passar pelo processo das coisas. Tudo é um processo, pra você chegar no final, né? Então, essa flexibilidade, essa resiliência, tudo se complementa. Pra quê?
complementa o foco que a gente falou ontem, a ação que a gente falou, a intenção. Ora, eu não tenho resultado se eu não tenho intenção, eu não tenho ação e não tenho foco. Mas eu também não tenho resultado se eu não coloco pitadas de gratidão, de pensamento positivo, de resiliência. São skills comportamentais. Percebe que hoje a gente está falando em novas habilidades, novas skills, né? Os profissionais de hoje, eles vão se moldando, vão se adaptando, vão evoluindo e vão deixando algumas profissões em detrimento de outras. E as grandes empresas, elas estão começando a selecionar muito mais pelas questões comportamentais do que intelectuais. Porque as questões intelectuais, você coloca, dá um curso aqui, dá outro curso ali, você manda ler um livro, você desenvolve, né? Agora, as questões comportamentais tá dentro da pessoa, né? Então, hoje, as empresas estão valorizando muito esses talentos que têm essa organização comportamental, que trata dos pontos que a gente está falando aqui. Então, com certeza, a flexibilidade, a resiliência, enfim, ela mantém a eficácia mesmo em cenários constantes de mudança. Ela mantém a eficácia da gestão, a eficácia de onde eu quero chegar e faz parte do sucesso, e isso tem que fazer parte do sucesso das organizações, porque senão é só mais uma, você cai no índice daquelas empresas que uma falência de uma forma muito rápida. Aqui no Brasil a gente tem ainda índice altíssimo de falência, ainda a cada 7 empresas no Brasil, de 10 a cada 7 empresas no Brasil vão à falência em até 5 anos, é um índice altíssimo de acordo com o Sebrae. Por quê? Porque a gente precisa de organização, processo e tudo isso que a gente está falando aqui. Então, gente, pra gente encerrar, pra gente fazer uma conclusão, adicionar gratidão, resiliência, conexão, autoconhecimento, flexibilidade a essa forma de intenção, foco e ação com pensamento positivo, cria uma abordagem ainda mais rica e robusta para a sua liderança, para você alcançar a prosperidade, seja pessoal ou nos negócios, sendo que nas marcas e nos negócios ela é fundamental. Empresas que lideram o mercado, ou seja, que ficam muito tempo vendendo, são aquelas empresas que têm brilho, aquelas empresas que têm personalidade e identidade, né? Que aparece isso na comunicação. Logo, tem que ter proposta de valor, tem que ter interesse de ajudar a sociedade, as pessoas compram sonhos, as pessoas compram segurança, elas compram de que elas confiam. Então, para que você tenha aqueles clientes constantes, cada vez aumentando a recorrência e o ticket médio que deixa no seu negócio, você tem que desenvolver esses pontos sim, não só na sua gestão, mas de preferência no treinamento de todos os seus clientes internos, né? Isso vai fazer com que a sua equipe de venda vá à maestria, vai fazer com que você turbine aí todos os seus pontos positivos e verbalize eles através das redes sociais aos 4 cantos do mundo, né? Porque afinal de contas, como eu sempre digo, as redes sociais, o marketing digital, ele só explode aquilo que você é na sua essência. Se você é uma empresa que não tem processo, não tem metodologia, não tem tudo isso em desenvolvimento, que nem diz o Clayton, a cultura SG, por exemplo, você o quê? Você vai explodir o quê? Você vai até fazer um flyer ali de divulgação de um produto, de uma promoção, mas vai ficar nisso, né? Não vai conectar, não vai ter recorrência, porque você não tem conteúdo, você não tem aquele marketing rico, você não tem aquele brilho, aquela liderança mercadológica. Então você vai enfrentar desafios muito maiores se você não desenvolve na sua equipe essas questões comportamentais que hoje fazem parte, como a gente diz, das novas skills do mercado, que o cliente também exige e compra, né? Então a gente tem que pensar na empresa, na liderança, de uma forma holística, de uma forma equilibrada, espiritual, emocionalmente, né, fisicamente, para ter energia, para aturar, conseguir chegar no final do dia, né, com toda a agenda cumprida, com todos os objetivos e metas. Esse é o jogo, tá? Esse é o jogo. Então cuide da sua saúde, cuide da sua mente, desenvolva essas habilidades, porque aí você tem sucesso, com certeza, não tenha dúvida, é só uma questão de tempo, tá? Essa é a linha, certo, gente? Então acompanhe meus stories que eu vou deixar o link da entrevista ontem com a Nailde, que foi maravilhosa. Se você quiser aí mais dicas específicas sobre algum tema ou quiser indicar algum profissional top para sentar na nossa mesa, fique à vontade, me chama no privado e ajude-nos a registrar aqui, deixar um legado de gestão de liderança para vendas e marketing, que é o que a gente quer, tá? Dito tudo isso, desejo uma excelente quarta-feira e amanhã a gente volta às 7h37. Tenha um bom dia, faça um excepcional dia.